Mbangula Katuma, boa noite, uma vez mais, bem-vindo ao nosso programa. O que é isto, em jeito de resumo, o que é isto, monografia? Pois, a monografia é um trabalho de cariz acadêmico e aqui no âmbito da conversa é um trabalho que se solicita aos estudantes que se graduam, portanto que concluem um curso de licenciatura para provar um conjunto de competências de ordem científico-metodológica, domínio das questões metodológicas do trabalho científico e também domínio científico ou domínio do conteúdo da área em estudo, da área específica. O estudante sozinho é que elabora este O estudante deve ser o autor do trabalho e é orientado por um professor, portanto o chamado tutor. A questão do preço que se coloca, eu tive a oportunidade de acompanhar o que os telespectadores disseram, penso que devemos separar aqui duas dimensões. A primeira dimensão é que tem que ver com o emolumento em si, o que as universidades cobram para que o estudante possa então ver o seu trabalho avaliado por uma mesa, por um júri. Bem, se entendermos que a monografia integra o conjunto de avaliações que os estudantes fazem do primeiro ao último ano, iremos concluir que, de facto, é responsabilidade das instituições viabilizar a apresentação e a avaliação da monografia. Ou seja, olhemos para o custo, entenda-se o emolumento que o estudante paga para que o seu trabalho vá à banca de avaliação, como um custo que deve ser da mesma forma avaliado como o preço da declaração, o preço da propina. Portanto, a mim parece, pelo que ouvimos, que se cobra é exagerado. De facto, não faz sentido. Mas quem é que cobra este valor? A instituição ou o tutor? Portanto, eu estava a falar aqui de olharmos para duas dimensões. Esta é a primeira dimensão. Que é o emolumento que se paga à universidade. Sim. Desse ponto de vista, ainda assim, me parece que os emolumentos são elevados. Mas eu também... Rondam em... Já agora, quais são os valores que... O que se ouve, e alguns eu não conheço os regulamentos... 150 a 300 mil kwanzas, não é? Sim, mas essa informação deve constar do regulamento financeiro das instituições. Os estudantes, quando matriculam-se nas universidades, devem ter a preocupação de solicitar, tal como perguntam quanto custa a propina ou a mensalidade, devem também perguntar o conjunto dos outros emolumentos. Este preço deve constar obrigatoriamente do conjunto dos emolumentos. Sim, ou seja, mas no início do contrato... académico, o que ouve dizer? Os valores rondam entre... 90 mil, 100 mil, 35, há instituições que não cobram. Mas agora, se me permitir entrar para a segunda dimensão e articular com a primeira, ficará claro o que se passa. Bem, o segundo custo que os estudantes reclamam e referem é aquele que se paga quando o estudante decide contratar um tutor. Por que se contrata um tutor? Nas outras realidades não era necessário, não é suposto o estudante para fazer uma prova, porque a monografia é uma prova, do mesmo jeito que eu faço uma frequência, um exame, não contrato um professor, eu não devia contratar um professor para me orientar na monografia. Mas por que é necessário na nossa realidade? Porque grande parte das nossas instituições, sobretudo as privadas, funcionam com professores a título de colaboração. Os professores ganham por aula, ganham a módulo. Logo, o trabalho, o processo de orientação não consta das obrigações destes professores com a escola. Então, coisa que esse preço aí do tutor é que é muito variável, fica ao critério do próprio tutor. Portanto, uma solução para isso... Que também é sempre acima dos 100... Depende dos tutores. Há quem não cobre, há quem cobre. Portanto, mas atenção, quando os preços disparam, passa aqui a expressão, vamos perguntar que tipo de orientação é que se fala. Porque os estudantes às vezes reclamam, mas a orientação normal é metodológica, científica. Quando o indivíduo que orienta vai fazer de revisor de português, vai fazer um trabalho de formatação, porque o estudante não domina a formatação, etc., isto às vezes exige do orientador um envolvimento maior e também acaba por dar aso a alguma promiscuidade, porque às vezes não se trata de orientação. Quando vimos 200 mil, 150, não se tratam de orientações. Em muitos casos, os estudantes compram as monografias. Portanto, esse é um lado que não se está a referir aqui. Porque uma orientação simples não ocupa tanto o professor e, via de regra, o professor não cobra valores assim exorbitantes. Muito bem.
Estamos de volta para continuarmos a conversar sobre este processo académico que tem a ver com o preço que se paga para a elaboração de uma monografia. É o nosso convidado Mbangula Katuma, é sociólogo e também professor universitário. Professor, por que é que se paga para a elaboração de uma monografia? Porque é um trabalho a ser feito por professores. E no nosso quadro, na maior parte das vezes, esses professores não são efetivos das instituições. São professores pagos a módulo, pagos por aula. Tratando-se de um trabalho extra-aula, a escola precisa arranjar um fundo específico para pagar a banca, que é uma reunião de pré-avaliação e depois a apresentação e a discussão do trabalho. São geralmente 3 pessoas que estão envolvidas. Um presidente, o professor que preside a mesa, deve ser mestre no mínimo, e também há o orientador que orienta e depois há um arguente que faz as perguntas. As 3 pessoas precisam ser pagas. No nosso caso, os estudantes têm sido, grande parte, sobrecarregados com essas despesas porque as escolas não colocam dentro das atribuições dos professores esta responsabilidade, que é presidir, orientar ou arguir monografias. O ideal seria que, ao contratar professores, as nossas instituições colocassem também como uma obrigação e depois pagavam de algum modo, ou nos ordenados ao longo do ano, ou no fim, colocar como obrigação o professor aceitar a orientação, porque também existem professores que não aceitam orientar, arguir ou presidir esses trabalhos. E o que sugeríamos aqui, porque sabemos que a vida está difícil para todos, embora o senhor que há pouco tempo falou, disse que 150, 100 mil kwanzas não era muito dinheiro, olhando para a realidade dos angolanos comuns, parece-me ser muito dinheiro. 150 é um salário, 150 mil kwanzas. É um salário mensal. 3 salários da maior parte, 4 salários da maior parte dos angolanos. Portanto, isso deve ser um problema urgente, deve ser resolvido. Como é que se resolve isto? Resolve-se isso, primeiro, as instituições devem olhar para a apresentação do trabalho de final do curso como mais uma avaliação. Do mesmo jeito que olham para o exame, para o recurso, para a frequência, devem olhar, porque o indivíduo, se não apresentar o trabalho, não recebe o diploma, portanto, não terminou a sua formação. Olhando para a apresentação da monografia como uma avaliação, a instituição tem que criar mecanismos, nomeadamente tem que criar dinheiro, recurso, para pagar a banca. Há casos em que o estudante não cobram. Há casos em que o estudante entrega esta responsabilidade ao professor de elaborar a sua monografia, não é? Sim. Este é o caso dos plágios, por exemplo. Os professores que geralmente orientam, e conhecemos os professores famosos, que orientam 20 mil estudantes, estão sempre a orientar, os estudantes vão ter com esses professores para terem o seu assunto resolvido, essa é a expressão que se usa, ter o seu assunto resolvido. Por quê? Porque eles não conseguiram apreender, absorver ao longo dos 4, 5 anos em que estudaram MIC, Metodologia de Investigação Científica, métodos, que são cadeiras preliminares que introduzem os estudantes essas ferramentas da pesquisa. Se calhar daí desta intenção do estudante de empurrar, entre aspas, para o professor, porque ele não tem competências. É que surgem esses preços de 200, 300, 400 mil kwanzas, não é? Pois, eu posso falar abertamente sobre isso, não tem problema nenhum, porque sou professor e estou no métier. Os preços que os professores definem para esse trabalho é mais ou menos em função do trabalho, com as devidas aspas, que o aluno vai lidar. Geralmente, quando alguém vem ter connosco, doutor, quero que seja meu orientador, é porque foi nosso aluno a dado momento, no primeiro ou no quarto, e nós temos alguma imagem deste estudante e sabemos se ele vai dar muito trabalho, se tem domínio. Quando é uma orientação estritamente metodológica e de conteúdo, geralmente os professores ou não cobram ou cobram valores muito irrisórios, muito moderados. Quando um docente cobra valores elevados, o que é mau, mas quando se cobra, é muitas vezes por culpa dos estudantes que não conseguem apreender. Portanto, o professor diz, olha, faça-me um resumo do trabalho, vai fazer uma grelha de leitura. E vai ler este e aquele livro. O estudante volta e diz, não sei fazer grelha de leitura. Meu caro, para trabalharmos você precisa fazer revisão de literatura e uma forma de fazer a revisão de literatura é a partir de grelhas de leitura. Eu quero que você vai ler cultura organizacional, vai ler alinhamento, vai ler isto, políticas de remuneração. Ele não consegue ler. Portanto, vem para o professor e o professor quer viabilizar aquilo. Tá bom, eu vou fazer isso por ti, vou fazer isso por ti. No final do processo, vêm esses preços elevados. Portanto, muito bem.
O ideal é que os alunos se preparassem bem, por um lado, e que as escolas assumissem essa responsabilidade, nem que cobrassem aos poucos ao longo do curso, na propina, ou distribuíssem esse valor nos demais emolumentos para que o aluno não pague. Porque quando professores e alunos trocam dinheiro, não é bom. Convém evitar. Muito bem, voltamos ao professor Bangula. Como é que podemos dotar um aluno, rapidamente, em 1 minuto e meio, de um português gramatical, do poder de argumento, da escrita e da fala? Bem, nós temos estado a interpretar mal muito essa questão da formação em Angola. Pensamos que a escola é que forma as pessoas. Não é verdade. A grande parte do que nós somos como indivíduos, mesmo como profissionais, recebemos da família e dos nossos grupos pais, porque é onde passamos mais tempo. Então, respondendo à pergunta que o Mário Júlio coloca, é estimularmos que haja interesse. Estimula-se o interesse quando há reconhecimento, quando se distinguem os que falam bem, os que escrevem bem. É preciso valorizar isto. E a nossa sociedade tem passado uma mensagem muito perversa para a universidade. A escola, tenho 2, 3 horas por semana de gramática, de língua portuguesa. A escola apresenta nesse pequeno espaço as ferramentas, introduz o quadro dentro do qual o estudante deve se exercitar. O exercício se prolonga na sua vida cotidiana. Então, para que servem as universidades? As universidades são espaços de aprofundamento e especialização do conhecimento científico, né? As habilidades da escrita, da fala, do argumento... Do falar em público, por exemplo. Estas habilidades podem ser desenvolvidas também na universidade, na escola, mas eu quando refiro aos grupos pares, se eu vou à escola, aprendo a articular as palavras, a fechar as vogais, em vez de vogais, vulgais, e a desenvolver um conjunto de habilidades, mas quando eu estou nos meus grupos, falo calão, as pessoas que estão à minha volta não falam bem, portanto há aqui uma espécie de ruído, de interferência, ninguém fica quase que incólume, né? Eu estou num grupo, vou à escola, aprendo a falar bem, mas quando venho em casa, todo o meu meio à volta não colabora. Portanto, é preciso que haja aqui uma articulação. E nós podemos fazer isso nas provas. O professor ser rigoroso, exigente ao corrigir a prova, a criar espaços para que os alunos falem, em vez de ter só provas escritas, fazer também apresentações orais. E até, de certa forma, as nossas escolas fazem isso nos níveis secundários. Esse tema não se esgota, se calhar ainda... Este ano não permite. Há um ouvinte que falou, de facto, ouvinte, telespectador, no caso, que se referiu que esse tema podia passar por um debate livre, exatamente, por causa da amplitude do tema e da sua profundidade. Eu não tive a oportunidade de parabenizar pelos 8 anos da TV Zimba. Vamos amadurecer este assunto e eu vou tomar a liberdade de falar com o nosso diretor, Francisco Mendes. Até temos uma boa relação pessoal e também profissional. Quem sabe vamos tentar introduzir este tema no debate livre do próximo ano, 2017. Professor, boa noite, fica bem. Boa noite, muito obrigado. Muito bem, o Fala Angola.